Desistir de uma pele quase limpa não é opção. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção. Eu chamo Paulo Ferreira, sou médico dermatologista, com um grande interesse na psoríase desde a minha formação no Hospital Santa Maria. A psoríase é uma doença imunomediada, predominantemente autoimune, crónica, em que existe uma inflamação sistémica, multissistémica, portanto há uma inflamação generalizada por todo o organismo, que se repercute mais na pele, nas articulações e na componente cardiometabólica. Falamos de um conjunto de doenças, ou da psoríase cutânea com as suas comorbilidades, vai dar ao mesmo, em que a doença vai evoluindo de acordo com a suscetibilidade individual para ter a doença, com a agressividade dos fatores desencadeantes, com o controle, maior ou menor controle ou descontrole da resposta inflamatória, e assim podem aparecer manifestações só na pele, e mesmo só na pele, atingindo menos do que 5% da área corporal, psoríase ligeira, 5 a 10% nas formas moderadas e mais do que 10% nas formas graves. As formas graves, normalmente, como o nome diz, são mais graves, mais extensas, mais infiltradas, com maior espessura das lesões na pele, mas também significa, quase sempre, que estará associada às chamadas comorbilidades. Portanto, a tal inflamação multissistémica vai acabar mais tarde ou mais cedo, ao fim de 10 a 15 anos, por dar uma disseminação e mesmo generalização da doença por todo o corpo, atingir as articulações, atingir o fígado, atingir a componente cardiometabólica e dar quadros de depressão. Mas muitos doentes costumam até preocupar-se com isso. Eu tenho mais nos cotovelos e nos joelhos e na cabeça. De facto, esta psoríase em placas, ou psoríase vulgar, atinge preferencialmente o couro cabeludo, os cotovelos, os joelhos e o fundo das costas. Mas há doentes que têm só nas mãos, há doentes que têm só nos genitais, há doentes que têm só nas unhas. Há doentes que, inclusivamente, começam só nas articulações, têm a artrite numa fase inicial e não têm ainda lesões na pele. Começam depois a aparecer também as lesões unguiais e depois aparecem até formas mais raras e mais difíceis de tratar. São as chamadas formas inversas da doença ou as variantes fenotípicas da doença em terminologia médica, em que estas são mais instáveis, estão mais associadas à artrite e outras comorbilidades. Há doentes que dizem, eu tive psoríase na adolescência, depois passou, nunca mais tive e agora apareceu-me aos 50 anos. Ora, muitos casos de psoríase podem ter começado, de facto, com uma psoríase chamada psoríase em gotas, psoríase gotata, do adulto jovem, que muitas vezes segue no tal doente jovem. Pelo facto de ser jovem significa que poderá ter uma carga hereditária mais propensa a manifestar-se depois fenotipicamente, isto é nível que se vê, se tiver um fator desencadeante. Um evento muito estressante, exames, viroses, uma diabetes ali a começar, obesidade, excessos de dieta, mas sobretudo as infecções orofaríngeas. Isto é particularmente frequente no adulto jovem. E estas formas têm um bom prognóstico. Depois, a doença, se for bem resolvida, o doente fica bem. Pode andar uma década, ou 2, ou 1 mês. Depende de várias circunstâncias do ambiente. Depende se é uma pessoa que está num adulto jovem, cheio de trabalho, cheio de exames, começa a fumar demais, começa a beber demais, a dormir mal, com mau relacionamento social, com mau relacionamento familiar, por exemplo. Estes doentes são mais propensos a desenvolver as formas instáveis da doença. Podem, inclusivamente, depois ter uma forma explosiva da doença, com a eritrodermia, isto é, 100% do corpo afetado, formas que até podem ser potencialmente fatais. O facto da psoríase aparecer mais no couro cabeludo, nas mãos, no fundo das costas, nos cotovelos, nos joelhos, reparem que são as zonas onde há mais atrito. A visibilidade das lesões e o estigma provoca, leva a uma reação de subconsciente de tentar minimizar ou tentar resolver de uma forma instintiva, eu diria quase primitiva, as lesões. Portanto, temos uma ferida, a nossa reação instintiva e instantânea muitas vezes é tirá-la. O facto de coçar, de mexer nas lesões, é um fator per si determinante para que as lesões apareçam mais naqueles sítios.
Há um mito, um falso mito de que a psoríase não dá prurido. Isso é mentira, a psoríase dá muito prurido e muitos doentes queixam-se de facto do prurido. Eu não estranho quando muitos doentes se queixam do prurido. Pois o prurido também traz insónia, traz instabilidade de sono. E há cada vez mais estudos também que reportam a associação entre psoríase e distúrbios do sono. Isso traz má qualidade de vida, traz mais stress, mais angústia, acresce o estigma, a dificuldade em comprar medicamentos, o desconforto perante a doença, os olhares indiscretos. Agora, nesta fase de pandemia Covid, estamos permanentemente a desinfetar as mãos. Isso seca mais a pele e também a agressão química e mecânica e traumática da pele. Muitas das lesões podem, de facto, desenhar o aspecto da lesão inicial, porque as lesões iniciais podem persistir, de facto, células de memória imunológica na pele que, perante um traumatismo posterior, levam, de facto, ao recrudescimento do surto naquele mesmo local. Muitos doentes dizem: doutor, a minha psoríase na pele estava boa, mas agora o problema nem é bem na pele, porque o gel, ou a espuma, ou a pomada que me deu para as mãos está a controlar a doença. Mas o problema é que eu de manhã sinto as articulações presas, ou sinto dor, ou sinto o dedo a ficar inchado. De facto, e a psoríase palmoplantar, que é uma forma peculiar, uma variante fenotípica da psoríase, é uma daquelas que está mais associada à artrite. Portanto, como digo, não é preciso o doente às vezes ter 60%, 70% da área corporal atingida se for uma psoríase em placas, mas se tiver formas mais instáveis, mais agressivas, às vezes não tão extensas, mas com inflamação mais grave, podem, de facto, predispor ao aparecimento da artrite psoriásica. E estes sinais que foram reportados, o inchaço, a rigidez matinal, a dificuldade em levantar-se, a dificuldade em manusear objetos, que depois vai aliviando e melhorando ao longo do dia, é muito sugestivo de artrite psoriásica. Estes doentes devem ser avaliados preferencialmente em consultas bidisciplinares. Cerca de 30% das psoríases moderadas a graves e naquelas variantes fenotípicas, naquelas psoríases que não são o padrão mais frequente da psoríase em placas, as psoríases das unhas, as psoríases dos genitais, as psoríases palmoplantares, as psoríases graves do couro cabeludo, esses doentes estão mais propensos a desenvolver artrite psoriásica. E são aqueles que muitas vezes começam a reportar mais precocemente as alterações, os preditores clínicos da artrite. Portanto, o atingimento dos tendões e posteriormente da articulação. Portanto, o dedo em salsicha, a deformidade do dedo, a dor e a rigidez matinal. E esses são sinais de alerta que devem levar quanto antes à procura de ajuda com o reumatologista. A psoríase é uma doença imunomediada, predominantemente autoimune, que está muitas vezes associada a outras doenças autoimunes. A artrite psoriásica, como comorbilidade que acompanha tão frequentemente a psoríase que até chamamos de comorbilidade, faz parte do espectro da doença multissistémica psoriásica. A depressão, que há um vasto componente autoimune na depressão, e é importante enfatizar isto, mas também a artrite e a uveíte e a doença inflamatória do intestino. Portanto, muitas destas doenças, ou muitas destas subdoenças, ou muitas destas morbilidades poderão ser comorbilidades da psoríase. E há, de facto, já identificados alguns genes que predispõem mais para a associação entre psoríase e vitíligo, entre psoríase e uveíte, entre psoríase e doença de Crohn, entre psoríase e colite ulcerosa, entre psoríase e artrite, entre psoríase e uveíte. Portanto, os doentes com psoríase podem, de facto, ter alterações oculares e há, inclusivamente, tratamentos direcionados a determinados biológicos que eu tenho, particularmente, 2, 3 casos de doentes sob biológicos que têm que fazer um biológico que encaixe, que seja sinergicamente eficiente e seguro, quer na componente da pele e da articulação, mas também na componente ocular. A psoríase tem uma evolução imprevisível. Claro que se a doença, no seu início, e há um consenso de que quanto mais tardia for a idade de aparecimento da doença e menos extensa ela for, de facto melhor será o prognóstico. Mas uma psoríase pode estar localizada só em 10% da área corporal e ser muito grave. Se for nas mãos, nas unhas ou nos genitais, por exemplo, no couro cabeludo. Enquanto uma psoríase com 30% da área corporal, se afetar o tronco e os membros, pode não ser tão grave e não passar de uma psoríase em placas. Portanto, nestes casos, deve sempre procurar o dermatologista, fazer uma boa referenciação, mesmo que seja observado o doente numa fase inicial, deve procurar ajuda, seguir a cadeia lógica, ir à medicina geral e familiar
E depois o médico de família, o médico de medicina geral familiar também deve estar preparado e capacitado para orientar o doente. Porque agora tem sido de facto um dos focos da nossa atenção, quer nossa com o pessoal de Portugal, quer o do grupo português da psoríase, de facto de falar muito com a medicina geral e familiar de que seja feita uma triagem competente e eficiente destes doentes. Há muitos doentes com psoríase com 10%, portanto psoríase inferiores a 10% da área corporal, as psoríases ligeiras a moderadas, podem ser acompanhadas e devem ser acompanhadas e tratadas pela medicina geral e familiar, sempre em empatia e em colaboração com o doente, mas algumas formas mais instáveis, como disse, podem ser até preditoras de artrite, essas devem passar logo numa referenciação competente e precoce, o mais atempada possível, para a consulta de dermatologia. Cerca de 70% a 80%, e a minha experiência comprova isso, das doentes quando estão grávidas de facto melhoram, porque há hormonas que são produzidas pela placenta que vão ter uma ação de controle da inflamação. Nós dizemos sempre à doente, há duas notícias boas, a primeira é que está grávida e é uma coisa que com certeza seja desejada, e a segunda é que 70% das pessoas vão melhorar com a gravidez. Ok? E hidratar a pele, evitar sempre medicamentos que sejam agressivos, o que passa a barreira placentária. Contudo, algumas doentes dizem que cerca de 10 a 15, 20%, que a psoríase piora com a gravidez. Neste caso também temos que as tratar, temos de tranquilizar a doente, porque nós dispomos de facto de medicamentos, até biotecnológicos, indicados para a gravidez. Essa é uma questão clássica. A psoríase tem, como disse, uma componente hereditária muito vincada. Se um dos progenitores tem psoríase, a probabilidade de um filho vir a ter é 8 a 10%. Mas se pai e mãe têm, a probabilidade aumenta para os 40 a 50%. Portanto, há de facto uma componente hereditária. É uma doença predominantemente imunomediada e autoimune, mas em que a componente hereditária de facto assume a base da doença, o que explica a tendência para a aglomeração dos casos nas famílias e a hereditariedade da doença, a transmissão de geração em geração. A referenciação precoce e atempada do doente é fundamental. Portanto, se o médico de família se sente confortável em tratar a doença, nas formas ligeiras a moderadas, pode e deve tratá-la, com terapêuticas tópicas.